dessa palavra. I might read and respond to that, the 14th verse also. Lerei também, em resposta a isto, o versículo 14. And Abraham called the name of the place Jehovah-Jireh, E chamou Abraão o nome do lugar, o Senhor proverá. as it is said, in this day in the mount of the Lord shall it be seen. Donde se diz no dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Jehovah-Jireh was God's name of redemption. Jeová Jiré era o nome de redenção de Deus. God, the word Jehovah-Jireh means God will provide himself a sacrifice. Deus, a palavra Jeová Jiré, significa Deus proverá para si um sacrifício. God will make a way otherwise. Deus proverá um caminho também. Now God has 7 compound redemptive names. Agora, Deus tinha 7 nomes compostos de redenção. Jehovah-Jireh and Jehovah Manasseh and Jehovah Rapha, the healer. Jeová Jiré, Jeová Manassés, Jeová Rafa, o curador. And all these different compound names that he had, what he was, representing what he was to the people. E todos esses diversos nomes compostos que ele tinha, o que ele era, representando o que ele era para o povo. And this provided sacrifice tonight, Jehovah-Jireh, the Lord will provide himself a lamb. E este sacrifício provido esta noite, Jeová Jiré, o Senhor proverá para si um cordeiro. The great dramatic story laying before us, A grande história dramática que se encontra diante de nós, as we move in now, may the Holy Spirit take these next few words and bind every heart. enquanto seguimos agora, que o Espírito Santo tome estas próximas palavras e una cada coração. Now this is the last night of the service. Agora, esta é a última noite de culto. I want each one of you to give me your undivided attention and listen close now. E quero que cada um de vocês me dê toda a sua atenção e ouça atentamente agora. We're trying to go in for the greatest victory of the meeting. Estamos tentando chegar à maior vitória da reunião. This is the last night. Esta é a última noite. Usually there's more people healed on the last night than there is the rest of the meeting. The great anticipation. Geralmente há mais pessoas que são curadas na última noite no que há no restante do encontro. A grande antecipação. Satan fights harder. Satanás luta mais forte. Everything goes wrong seemingly because Satan is trying to keep that people in tension and everything else. Aparentemente tudo sai errado porque Satanás está tentando manter esse povo sob tensão e tudo mais, So that he can keep them away from this great time of strain that we're now entering into. For the great, as we say, going in for the kill now. para que ele possa mantê-los longe deste grande tempo de força em que estamos entrando agora para a grande, como diríamos, chegando para a matança agora. He's already beat up in the corner. Ele já recebeu sua surra no canto. He's been exposed and all of his devices is exposed and Ele foi exposto e toda a sua estratégia foi exposta. men and women has accepted Jesus Christ as their Savior. E homens e mulheres aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador. People with cancer and tumors and everything else has been healed. Doctor statements proving that it's the truth. As pessoas com câncer e tumores e tudo mais foram curadas. Atestados médicos provam que é verdade. Now here's such a group of people here tonight sitting, waiting under great anticipation. Agora aqui está um grupo de pessoas esta noite sentadas esperando com grande expectativa. And Satan, if he can interrupt your mind, that's all he has to do. E Satanás, se ele puder interromper sua mente, é só isso que ele tem que fazer. But let's go in now for the great kill just now to drive Satan and all his powers plumb out of the building. Mas vamos nos aproximar agora
para fazermos uma grande matança neste momento, para afastarmos a Satanás e todos os seus poderes para bem, para fora do edifício, that God can have the right of way and heal every sick person for the glory of God. para que Deus possa ter a preferência e curar toda pessoa enferma para a glória de Deus. Now, Abraham, the patriarch, come down out of Shinar, away from the Tower of Babel. Agora, Abraão, patriarca, veio do Sinar para longe da Torre de Babel. He and his father journeyed down into the plains. E ele e seu pai viajaram para as planícies. And there, Abraham, at the age of about 75 years old, God called Abraham by election and sent him out of his own country. E ali Abraão, com cerca de 75 anos de idade, Deus chamou Abraão por eleição e o mandou para fora da sua própria terra, telling him that he was going to have a child by his wife Sarah, who was 65 years old at the time. dizendo-lhe que ele teria um filho através de sua esposa Sara, a qual tinha 65 anos de idade naquela época. God promised. Deus prometeu. So I want you to see how God's promises are so real to those who will accept it. Eu quero que você veja como as promessas de Deus são tão reais àqueles que a aceitarem. And he told him what he was going to do. E ele lhe disse o que ele faria. And he moved out, not knowing where he was going, but sojourned in a strange land. E ele saiu não sabendo para onde estava indo, mas peregrinou em uma terra estranha. God, when he calls people, he calls for total separation from all the things of the world. Deus, quando ele chama o povo, ele chama para uma separação total de todas as coisas do mundo. Annihilation from the worldly things. Aniquilação das coisas mundanas. Separate yourself, and God will bless you. Separe-se e Deus o abençoará. Come out from among them, be not partakers of their sins. Sai do meio deles, não sejais participantes de seus pecados. Yoke yourself not up among unbelievers, Não vos prendais em julgo com os incrédulos, but yoke yourself with believers, fellow citizens of the kingdom. porém prendei-vos em julgo com crentes, com cidadãos do reino. And Abraham had to take his wife and leave the country, E Abraão teve que tomar a sua esposa e sair do país. but he believed God by faith. Mas ele cria em Deus pela fé. You couldn't reason it out. There's no way of finding how he could ever do it. Você não poderia argumentar isso. Não tem jeito de descobrir como ele podia fazer isso. How this woman lived with her since she was a young girl. Como esta mulher habitava com ela, que era jovem. Both of them young, healthy people all these days. Ambos jovens, pessoas saudáveis todos esses dias. Till she was then 40, 50, 60, probably 25 years of past menopause. Até ela ter então 40, 50, 60, provavelmente 25 anos após a pausa. And God said, you're going to have a baby by this woman. E Deus disse, você terá um filho através desta mulher. And Abraham believed God. Against all reason, against all scientific research, even to this day. E Abraão creu em Deus, contra todo argumento, contra toda pesquisa científica até hoje. How could a woman 65 years old have a baby? Como poderia uma mulher com 65 anos de idade ter um filho? But God said she's going to do it. So Abraham believed it. Porém, Deus disse que ela teria, então Abraão creu. So he went out not knowing where he was going. Então ele saiu, não sabendo para onde ia. And finally, after Sarah got to be almost 100 years old, Abraham still believing. E finalmente, após Sara ter alcançado quase 100 anos de idade,
Abraão continuou crendo. I want you to see it. Quero que você veja isto. Still believing that God was going to keep his promise. He had everything ready for the baby. Continuou crendo que Deus iria guardar a sua promessa. Ele tinha tudo pronto para o bebê. And finally the youngster arrived. E finalmente o pequenino chegou. God always does it that way. Deus sempre faz dessa forma. He brought the baby just in due season. Ele trouxe o bebê exatamente no tempo certo. The longer it went, Abraham figured, well, I didn't get it today. Bem, muito tempo passou, pensou Abraão. Bem, eu não recebi hoje. I didn't get it this month. I didn't get it last. Boa noite com Jesus. Deus continue a nos abençoar, né? Vamos colocar de pé? Então, vamos ler a Escritura. São Mateus, capítulo 27. A partir do verso 27 ao 31. São Mateus, capítulo 27, verso 27 ao 31. A zombaria dos soldados. E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte. E despedindo-o, o cobriram com uma capa de escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e então, ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificados. Grande Deus, Pai Celestial, acrescenta, Pai, as bênçãos da Tua Palavra no nosso coração mais uma vez. É o que nós te pedimos, continue conosco. O Senhor está presente na vida de cada um. Eu creio todo o meu coração, ó Pai. Continue abençoando, dando de melhor que é a Tua palavra para nós. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Nós vamos continuar aqui, logo após o profeta fazer essa leitura, ele faz uma oração. E depois nós vamos fazer essa oração com umbrana. E eu creio que é um dever cristão para aqueles que estão lutando. O profeta vem e diz, é um dever cristão tomar a ceia. E às vezes a gente sente falta de irmãos. Porque a ceia eu não vou, tomar a ceia eu não vou no culto. É onde está errado.
vem o culto. E quem sabe você vem e diz assim, eu não vou tomar ceia. Mas ao decorrer do culto, a palavra pode te ajudar. E você vai dizer, eu vou parar de errar e vou tomar a ceia. É um dever, se é que você está lutando para ser um cristão. Não ficar sem participar da ceia e continuar errando. Por quê? Como que vai ter força, né? Mas estamos felizes. Parágrafo 3, na mensagem aquele dia no Calvário. Estamos felizes. Eu creio que isto foi dito uma vez. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Com alegria. Salmo 42, é isto? Não, né? 122. 42 é como o servo brama pelas correntes das águas. Mas alegrei-me quando me disseram, vamos. A gente vê pessoas alegres quando vai em determinados lugares e fica até ansioso. Peguei uma senhora ontem lá, para quem conhece, fazendinha ali, depois da UPA, bem lá na frente, faltava 18 minutos. Já no horário de 5h42, para pegar lanche de 6 horas. Mas uma ansiedade que ia para um aniversário, sobrinho em Belém. Moço, tem como se eu tirar isso? Eu não prometo. Mas se o trânsito ajudar, faltou 1 minuto, nós chegamos. E ela chegou a tempo. Mas ela vinha nervosa, vi que ela estava nervosa, ansiosa, né? Porque eu tenho que estar lá, né? Eu tenho que fazer presente lá. Então ela estava alegre e ficou satisfeita porque alcançou o transporte para a viagem. Então, alegrei-me. Como disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos ao culto, vamos à ceia, né? Não fugentar. E o profeta diz no parágrafo 5, o que será quando nós chegarmos ao céu? Aí fica uma interrogação, né? Como será o céu? O que será quando nós chegarmos ao céu? É o que nós almejamos. Para isso nós estamos lutando. Há muitos que lutam, sacrificam para crescer na vida material. Aí você tem que lutar também. E para o céu não é só chegar e entrar nas portas ou no céu, não. Tem uma jornada. O profeta diz que quando você nasce, Deus coloca uma fita lá no gravador. E aí começa a girar, né? E você vem de bebezinho, e daqui a pouco vai crescendo, né? O pastor dando língua, né? Primeira coisa que a criança faz, estão dando língua lá, né? E você vai crescendo. Você está rindo? Verdade, né? Aí a mamãe vai lá e ó, uma varinha verde, né? E aí você vai crescendo, e aquilo tudo está gravado. Quando você chega no final da fita, ele tira lá aquela fita e armazena lá, né? Armazenar. Então a tua trajetória está ali. Então você tem até o dia de Jesus Cristo para ser aperfeiçoado. Então, nessa jornada de seus 70, 80, né? Tem mais de 80 anos aqui, né? Em pessoas. E ela falou hoje que não quer ainda não, disse que ainda quer ver muita coisa ainda. Irmã Abigail, você quer ver muita coisa ainda? Deus conceda, né? Mas se for puxar essa fita, já passou por alguns lugares. Alguma coisa não lembra, mas quando você lembra de uma pequena coisa, aí aquilo vai vindo, né? Vai vindo, e você lembra do tempo que você era criança ainda, mesmo na idade de 80 anos, né, irmã Wanda? 79 está completando, se Deus permitir, terça-feira, né? Deus conceda eternidade, muitos não, né? Ninguém quer muitos anos, né? Quer eternidade sem fim. Então, como será o céu? Paulo diz, olha, o que o olho não viu, e ouvido não ouviu, né? Não subiu aqui ao coração dos homens, é o que está preparado. Mas que Paulo sofreu muito, né? Ele foi lá no terceiro céu. Mas Paulo, não vai contar nada não. Mas a língua nós ouvimos hoje, né? Deus permitiu essa coisinha para nós. É algo melhor. É algo melhor. Nós estávamos ontem, eu falei para o irmão João ali na praça ali. O pessoal lá tirando foto, todo mundo chegava perto de umas luzes lá, um enfeite que o prefeito fez.
E eu disse assim, se transporta para o céu agora. Encanta o ser humano aqui essas coisas. E aí como será o céu? Construído pelas mãos de Deus. O homem faz uma coisa aqui e o povo se admira, a beleza, né? As paisagens. Agora pensa no céu, irmão. O céu é real. O que será quando nós chegarmos ao céu e nós encontrarmos ali, para aquele grande tempo de eternidade, um companheirismo eterno, juntos ao redor do trono de Deus, e as próprias bênçãos que todos nós precisamos, ali seremos feitos conforme a sua semelhança, em sua imagem, e com o seu Espírito sobre nós para adorá-lo e servi-lo por toda a eternidade e nunca mais cansarmos. Esse corpo cansa, né? Hoje eu levantei para vir para o companheiro do jovem, mas o corpo não queria não. Aí Deus disse, vou fazer que o gás acaba e a irmã não vai dar conta de trocar, vai te acordar. Você tem que levantar. E eu bolei para lá e bolei para cá, mas não tinha jeito. Ainda bem que tinha lá, né? Não fui atrás. Era só trocar mesmo. Cansado. Mas lá não. Nunca mais cansarmos. Simplesmente pense, não há nada que você possa pensar do que você gosta de fazer, que de vez em quando não se canse. Charlie e eu, creio que você e eu temos caçado esquilos mais do que qualquer coisa que gostamos de fazer. Mas você sabe que você se cansa de fazer isto? E eu gosto de passear a pé. Quem é que gosta de caminhada? Eu chego às montanhas e vou passear, mas às vezes eu me canso e eu desejo fazer outra coisa. Eu gosto de dirigir. Às vezes começo a me sentir como que cansado, esgotado, e os nervos às margens. Eu simplesmente entro em meu carro, saio e seguro o volante e desço a estrada cantando, estou feliz em poder dizer que sou um dos tais. Ou algo simplesmente agarrado ali no volante, cantando e batendo meus pés e gritando, bem, depois de algum tempo eu fico cansado. E então volto para casa e começo outra coisa. Mas quando formos adorar a Deus, aquele novo reino, ali nunca haverá um momento de cansaço, sempre será uma bênção, mas naturalmente nós seremos mudados e então nós não seremos como somos agora. Nós seremos diferentes, criaturas diferentes do que somos desta vez. Estamos felizes. E há muitas pessoas que são felizes e não sabem que são felizes. Aí precisa de alguma coisa para que possa voltar atrás e pensar, mas como eu era feliz e eu não sabia. E a felicidade, como diz lá na mensagem, quem lembra? História da minha vida. Felicidade não concede tantos bens, né? Sim, satisfeito com a porção que coube a você. Você é um dos tais. Ele diz, eu saí cansado e eu saía cantando, sou feliz porque eu sou um dos tais. Agora pense em milhões e milhões e milhões. Melhor do que você. Financeiramente, em outros aspectos, homens de nome. Mas eles podem dizer que ele é um dos tais? Aonde eles estão? Que tipo de espírito que circulam?
E eu estava simplesmente pensando, eu não sei se eu citei isso ou não. Irmão Charlie, há algum tempo atrás, eu estava lá em Kentucky com ele, e ele disse, irmão Branham, o senhor acha que no milênio você e eu vamos caçar esquilos? É o que ele gostava de fazer, né? Será que no céu ou lá no milênio nós vamos fazer essas coisas que nós gostávamos? E eu disse, eu creio que não, Charlie. E ele disse, bem, nós gostamos tanto disto, você acha que nós o faremos quando chegarmos ao milênio? E eu disse, não, no milênio não haverá nada que morrerá. Não haverá morte no milênio. Como que pode alguém estar pregando a mensagem, então, no milênio? Com esse mundo do jeito que está? Qualquer hora do dia, da noite, você pode ligar um jornal, a primeira notícia é morte, corrupção, e tanta coisa, e violência, é o que sai. Como pode estar, menos pensar que isto é milênio, quanto lá não haverá nada que morra? E ele disse, bem, nós gostamos tanto disto, e eu disse, Charlie, se eu pudesse te convencer que você certa vez foi um porco e que você foi elevado a um ser mais alto e se tornou um ser humano, você gostaria alguma vez de voltar e desfrutar os prazeres de um porco? Aonde o irmão Branham levou ele, né? Eu gosto tanto de fazer isso. Vem cá, se eu pudesse transformar e te levar além dessa natureza de porco agora, e agora você é um ser humano, gostaria você de voltar a desfrutar dos prazeres de um porco? E ele disse, não. E eu disse, vê, você seria superior ao porco, e agora? Você é humano. Você jamais quereria ser um porco outra vez. Eu disse, agora multiplique isso por 10.000. Isto é o que você será quando você for transformado daqui para o que você será. Você nunca desejará ser um humano outra vez. Nunca desejará voltar a essa terra outra vez. Isto é certo, será algo diferente, fique feliz. Só em pensar nisto, fique feliz. Saber que um dia nós subiremos mais alto. Bem, agora, se o Senhor permitir, nos próximo domingo, que será, então eu vou partir e irei até, é um nome em inglês aqui, com um dos amigos, eu creio que aqui é o 11 agora, se eu pular aqui, parágrafo 11, eu li até o 8, 9. E se o Senhor permitir, nos próximos domingos, de manhã, eu quero estar aqui, se for a vontade do Senhor. E eu desejo falar sobre um assunto de redemoinho do ventre, se o Senhor permitir, né? Eu quero falar sobre este assunto. E aqui ele anuncia, então, o Evangelho de São Mateus, onde ele leu, nós lemos, e nós vamos fazer a oração, e aí continuarmos logo em seguida. No parágrafo 24, ele fala, agora, falando nesta manhã, nós gostaríamos de chamar a sua atenção ao tema que escolhi para falar, aquele dia no Calvário. O tema que escolhi para falar, né? Isto parece estar um pouquinho fora, né? Fora de estação. Isto deveria ser a sexta-feira da paixão, o Calvário deve ser lembrado todos os dias. Não, de ano em ano, só na sexta-feira, não, todos os dias deve ser lembrado o Calvário. Nós temos ouvido muito a respeito disso, lemos muito sobre isso, pregadores têm falado sobre isso desde o princípio dos tempos, cantores têm cantado sobre isso através das eras, profetas predisseram isto 4.000 anos antes disto acontecer, e os profetas destes dias apontam de volta quando isto aconteceu.
é um dia muito importante. É um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. Isso é tão importante para a raça humana, o Calvário. Eu creio que é bom voltarmos e examinarmos e vermos simplesmente o que isso significa para nós. Pois tenho certeza que nesta hora tardia em que estamos vivendo, estamos procurando por cada importância de Deus, que sabemos, e tudo que podemos descobrir, estamos aqui para aprendermos disto, para vermos o que é e para nós, para vermos o que é para nós, e o que Deus tem feito por nós, e vemos o que Ele prometeu fazer por nós. E é para isto que viemos à igreja, para vermos o que Deus tem feito por nós e o que Deus ainda fará por nós. É por isto que os pregadores pregam, por isto que eles estudam, medita nas Escrituras e procura inspiração, porque ele é um servo público do povo de Deus, e ele está tentando encontrar algo que fará, que Deus terá que dizer para o seu povo, algo que os ajudaria, talvez isso os condenaria em seus pecados, mas isso seria uma ajuda para levantá-los, para que eles possam abandonar os seus pecados e então se levantarem para servir ao Senhor. E os ministros devem procurar por estas coisas. Se este dia é tão importante, um dos maiores dias, vamos olhar em 3 coisas diferentes? Que aquilo significa para nós? Nós poderíamos tomar centenas, mas nesta manhã, eu simplesmente escolhi 3 diferentes coisas principais que nós queremos olhar para os próximos poucos momentos. O que o Calvário significa para nós. Eu oro para que faça cada santo ajoelhar. Eu oro para que isso condene cada pecador que está presente, que isso faça cada santo se ajoelhar, que isso faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e saia curada. Cada pecador, né? Salvo, que cada apóstolo volte e esteja envergonhado de si mesmo, e cada santo regozije e tome nova esperança, uma grande importância, pois que o Calvário significa para nós, e o mundo ele encerra o assunto do pecado para sempre. O homem foi encontrado culpado do pecado e era tão grande até o ponto que não havia ninguém que poderiam pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenaria pagar a pena. Eu verdadeiramente creio que Deus ordenou isso desta maneira, que a pena seria tão grande que nenhum homem poderia pagá-la. Então ele pôde fazê-lo ele mesmo, desceu para fazer tais coisas. Então nós vamos orar a oração depósito que o irmão Brana fez, que eu tinha pulado aqui já, né? Voltamos na oração. Vamos inclinar nossa cabeça por um momento para orarmos. Senhor, nós sabemos que Tu és Deus, e depois de lermos esta santa, sagrada palavra, nós ainda podemos ver que a Tua natureza não mudou. Tu és sempre Deus, e parecia que Jesus não seria
não teria nenhuma ajuda, que ele foi tomado por nós, parecia que Jesus não teria nenhuma ajuda, que ele foi tomado por mãos ímpias e foi cortado aos pedaços, cuspidos, escarnecidos, e estava pendurado na cruz, sangrando e morrendo, e parecia que não havia nenhuma ajuda em parte alguma, até o ponto em que ele mesmo clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas tu agiste no momento em que nada mais poderia agir. Nós sabemos, Senhor, que se temos qualquer rio que não podemos atravessar, se temos alguma montanha que não podemos transpô-las, Deus se especializou em fazer coisas que outros não podem fazer. Tu és um especialista no trabalho, pois tu sabes a razão daquele dia no Calvário. Tu, sendo Deus, o infinito, sabia que aquela hora deveria chegar, mas quando aquilo foi cumprido, então tu mostraste que tu és Deus, tu mostraste quem era o chefe, tu sacudiste a terra, e os santos que dormiam no chão vieram, tu escureceste o sol e noite, com a escuridão da noite, mostrando que tu eras Deus, mas tu te parecesse tão silencioso por tanto tempo. Vamos tirar esta conclusão disto, que desde que estejamos andando no Espírito, dirigido pela mão de Deus, não importa o que pareça estar errado, mesmo assim estamos encarando um Calvário. Deus falará na hora certa, no tempo correto. Agora, Deus Pai, nós pedimos perdão dos nossos pecados, de nossas trapaças, e nós pedimos para que o Teu Espírito nos dirija como a pomba dirigiu o cordeiro, que possamos ser obedientes em tudo que nos suceda, sabendo disto, que Deus faz todas as coisas para o bem, e sabemos que isto dará certo. Esteja conosco neste culto hoje. Nós oramos para que Tu salve aqueles que estão na condição de serem salvos e estão procurando por salvação. Encha com vida eterna aquele que a estão procurando. Nós oramos para que Tu cures aqueles que estão enfermos e aflitos, que vieram procurando cura, e Te louvamos por isto. Nós pedimos isto no nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A oração deles é que isso possa salvar aqueles que estão em condição de ser salvos, né? Eu quero entrar aqui no parágrafo 29, onde ele diz: agora, a pena do pecado era morte. Todos nós sabemos, todos nós nascemos em pecado, formados em iniquidade. Viemos a este mundo falando mentira, portanto não havia, e nenhum de nós eram dignos. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. O pecado não começou na terra, o pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência. Antes dele chegar à terra, o pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante. Na mensagem de conferência, o Branham disse que houve um tempo que o céu não era bom. Por que não era bom? Porque tinha contendas. Havia contenda entre eles. Não entre Deus, mas Lúcifer achou que faria um céu melhor. Em outras palavras, ele era feliz e não sabia, não o fazer melhor do que Deus. E o irmão Branham disse: se ele soubesse que ele ia ser um demônio, um tormentador,
um diabo, jamais tinha feito aquilo. Os anjos que o seguiam, soubessem que eles iam ser demônios, expulsos para o baixo mundo das trevas, jamais tinha acompanhado Lúcifer. Quantas pessoas às vezes faz algo errado, acompanha pessoas com vento de doutrina e depois dá tudo errado, e depois se arrepende. Ah, se eu soubesse disso. Pare um pouquinho e pense sobre a mesma base que ele colocou os seres humanos. Ele tinha colocado os anjos. Conhecendo a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha, quando foi dado a Lúcifer a sua premiência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que Deus tinha. Aquilo começou um problema. Ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte, como hoje ainda é morte. Deus está lhe oferecendo vida. O mundo maligno é morte. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte, e a morte era a pena. E aquilo poderiam entrar em grandes detalhes sobre isso, porque eu não queria que haja a não ser uma só morte. Há uma vida, eu creio que o homem que tem vida eterna nunca morrerá. Eu creio que há uma aniquilação completa, aquela alma que pecou, pois a Bíblia diz, a alma que pecar certamente morrerá. Não o homem, é a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá, e estará completamente destruído. Como eu discordo com deixa eu soletrar agora, universalista, que diz que Satanás será salvo. Agora veja. E o profeta diz, eu discordo de você, porque ele pecou. E ele foi originador do pecado. Sua alma pecou e ele era um espírito. E aquele espírito será totalmente aniquilado e não será deixado nada daquilo. Quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, como um lençol negro caindo dos céus, isso literalmente paralisou a terra. Isso lançou a cada criatura da terra, toda a criação de Deus, em cativeiro. O homem estava sobre um cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristeza, toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estamos assentados aqui, sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeita a isto, e cada um nascido na terra estava sujeito a isto. Então isto tinha que vir de algum lugar onde aonde não havia nenhum pecado. Isso não podia vir da terra. Um de nós não poderia redimir o outro, estavam na mesma condição. Isso tinha que vir de outro. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino, e eles prantearam, e eles choraram, e eles lutaram, e eles peregrinaram através das montanhas e através do deserto, procurando uma cidade cujo construtor e artífice era Deus. Pois ele sabia que se ele alguma vez voltasse para a presença de Deus, ele poderia falar isto outra vez com ele. Mas ali não havia nenhum caminho para voltar. Não tinha nenhum caminho para voltar. Ele ficou perdido.
Ele não sabia para que lado virar. Então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás. Algo do lado de dentro dele lhe diz que ele veio de um lugar que era perfeito. Tinha algo ali que dizia isto para ele. No 38 ele diz: felizmente um dia, este foi aquele dia no Calvário. Ali estava um que desceu da glória, um chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando desceu da glória, o Calvário foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago. E a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre, e abriu o caminho para estas coisas que eles estavam sedentos, famintos. Isso trouxe a um lugar de satisfação. Não há ninguém que jamais visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era. Ele nunca poderá ser o mesmo mais. Alguém que visitou o Calvário, alguém que pode ter esta revelação de que é um Calvário, tudo que ele já desejou ou ansiou é encontrado. Quando ele alcança aquele lugar, este foi um dia tão importante, há uma coisa tão importante, isso estremeceu o mundo, como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro, o sol desceu ao meio-dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram dos sepulcros. O que isto fez? Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para a frente. Pior derrota dele, de Satanás, foi o Calvário. Crucificar Jesus, agora acabou tudo. Ele pensou que tinha acabado. Mas o irmão diz que Deus feriu ele ali, Deus quebrou sua coluna bem ali. Agora Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi. O maior preço que já foi pago. É o único que poderia pagar aquilo. Veio e fez isto no Calvário. Foi ali aonde o grande preço foi pago. Esta é uma das coisas. Eu saltei o 41, onde ele diz: Deus foi a zero no Calvário, e ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Agora, ele tem sido mais malvado desde então, porque isso trouxe luz para a raça humana, e qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí, com a sua coluna quebrada. Mesmo assim, ele ainda se torna um animal perigoso, influenciador, né? Deus tinha requerido isto, ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo veio e foi feito humano, viveu uma vida sobre os desejos humanos e foi crucificado no Calvário. Ali, quando Satanás pensou que ele não faria isto, ele não passaria por isto, ele foi para o Getsêmani. E cada tentação que o homem, algum já suportou, ele passou por isso exatamente como todos os homens. Mas ele pagou o preço e foi isto que escureceu a terra, como uma anestesia para uma operação. Quando o médico aplica um anestésico em um homem, ele primeiro tem que derrubá-lo,
antes dele operar. E quando Deus deu a operação para a igreja, o mundo teve um anestésico, a natureza teve convulsão. Não é de se admirar, Deus em carne humana estava morrendo. Por isso que ele diz que Deus foi a zero no Calvário. Deus desceu ao ponto zero ali para dar salvação à humanidade. Não é de admirar, Deus em carne humana estava morrendo. Isto foi a hora em que o mundo esperava, mesmo assim, muitos deles não sabiam disto, como é hoje. Muitos procuram por estas coisas e mesmo assim eles não reconhecem, eles não veem, eles não têm saída. Deus colocou de volta nas mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, isso traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus, com os pecados perdoados. Aleluia! Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito, há um telefone ali, há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Se o homem está cheio do pecado, isto o deixou em contato com a velha central. Ele pode ser perdoado daquele pecado. Não somente isto, mas aquele pecado é pago. Glória, você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é, você nunca poderia ser, mas um que é digno tomou o seu lugar. Você está livre, você só tem que se preocupar mais, ou não tem que se preocupar mais. Você não precisa ser um homem buscador de prazeres aqui na terra. Não precisa mais disto, pois há uma fonte cheia de sangue que corre das veias de Emanuel, onde os pecadores mergulham abaixo das águas e perdem todas as suas manchas de culpa, perde todos os seus desejos deste mundo. Você não tem que estar perdido. Há um caminho, há um lugar, há um caminho do alto, há um chamado, há um caminho de santidade. O imundo não passará sobre ele, pois ele vem primeiro. A fonte, então ele entra num caminho do alto. Ele rompeu os poderes de Satanás, ele abriu as portas da prisão e do inferno para cada homem que estava trancado nessa terra, na prisão, tentando que quando ele morresse, ou que a morte seria para ele. No Calvário, ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Você não precisa mais ser partido pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado. Bebendo, fumando, jogando, mentindo, não precisa mais. Você não precisa voltar a este vômito mais. Se você era um porco, Deus te elevou acima. Será um ser humano. Deseja voltar a essas coisas? Beber, fumar, jogar. Você está livre desse ambiente de cigarro, da bebida, da prostituição, de todas as mazelas do pecado deste mundo? Ele rompeu os poderes de Satanás, ele abriu as portas da prisão e do inferno. Você pode ser honesto, justo, direito, e Satanás nada pode fazer a respeito disso, porque você está seguro na linha, a linha da vida, está
ancorado na rocha das eras, nada pode te abalar disto, nem um vento pode abalar você, nada, nem mesmo a morte, ela mesmo pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Isto é o que o Calvário significa. Homens que estavam em cativeiro foram libertados, homens que uma vez estavam sob o temor da morte, não pode mais temer. Não pode mais temer a morte. Um homem que anseia por sua cidade, cujo artífice e construtor é Deus, ele pode andar no caminho do alto e erguer a sua face em direção ao céu, porque ele está livre, aleluia, ele está redimido, ele não precisa se preocupar mais. Pois há uma maneira de saber se você está certo ou não. Deus nos dá vida, nossos pecados acabaram aquele dia no Calvário, pagou o preço quando vemos tudo aquilo. Não é de se admirar que o poeta escreveu: rocha eterna, rochas fenderam, e os céus escureceram, o meu Salvador inclinou a cabeça, morreu, a abertura do véu revelou o caminho para as alegrias celestiais e o dia sem fim. Aquele dia no Calvário foi a razão do nosso viver, foi o preço que ele pagou por cada um de nós. Falar em Calvário, olhar um filme, mas domingo, quando tratava daquele assunto aqui com o jovem, a gente viu ali 6 horas de agonia. Que a pergunta era: quantas horas ele ficou na cruz? Ele não penduraram na cruz e ele morreu, não. 6 horas em agonia, chicoteados, zombados, cuspidos, coroas de espinhos, torturados, pagando o preço do pecado por nós. Nós estávamos todos na mesma base, perdidos. Deus veio e desceu ali, como diz a mensagem, ele foi a zero no Calvário por nós. A razão de você estar aqui hoje, somos frutos do Calvário. Era o grão de trigo que caísse na terra e não morresse, estaria ele só. Então o Calvário e a glória não é para pensar só sexta-feira, todo dia é um Calvário. E você tem um Calvário. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O preço já foi pago. O que resta agora? Tudo que Deus requereu de nós, obediência à palavra. De tudo que ele passou, de todas as agonias, a ponto de orar, que gotas de sangue, como suor, saía do seu rosto, intensamente orando. Por quê? Por nós, que ele estava prestes a ser entregue às mãos dos pecadores. Então, lembrando desse dia no Calvário, esta é a razão de nós estarmos aqui, para cercarmos a mesa do Senhor, para tomar do pão, do vinho, como diz a palavra, a Escritura, o sangue, de Jesus Cristo aqui. O vinho ele simboliza o sangue, o pão é o corpo, e a Bíblia diz que nós devemos fazer isto em memória da sua morte até que venha, que um dia nós vamos ter uma surpresa. Mas por que surpresa? Você não está esperando ir para o céu, mas não sei como será o céu. Um dia nós vamos estar naquela grande mesa, por isso você participa hoje, para ter parte com ele. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Mas se toma indignamente, tome e bebe para a sua própria condenação, por não discernir o corpo do Senhor. Eu creio que o maior sermão da ceia é a leitura de 1 Coríntios 11. Se você ler no Espírito mesmo, trazendo para você, ela está falando conosco, mandando nos examinar nós mesmos. Quem conhece o Espírito do homem é o seu próprio homem. Quem sabe por onde você passou é você mesmo. Quem sabe o que você está pensando é você mesmo. Paulo diz: quem conhece o Espírito de Deus é o seu próprio Deus. Agora, Deus conhece o desejo do nosso coração. E Deus olha para dentro. Deus não está olhando para essa carne que está dizendo: eu não vou tomar, porque eu... Não, olha para a alma. A alma que pecar é que morre, não é o homem que pecar. A alma que pecar, ela morrerá.
E disse Deus: tanto a alma do filho como do pai, ela é minha, mas aqui pecar morrerá. Portanto, examina o homem a si mesmo, para que toma do pão, beba do cálice e coma do pão, em memória à morte do Senhor até que venha. Por causa disto, há entre muitos fracos e doentes, muitos que dormem, por não discernir o corpo do Senhor. Discernimento, que é o corpo do Senhor. Lavando os pés dos irmãos, Jesus lavando os pés. Onde é que Deus está? Se não estiver em você, Deus está nos céus? Onde está a deidade? Deve estar dentro de você. Você deve ter a consciência disto. Lavar com alegria, com amor. E orando um pelos outros. E é assim que são ensinados. Vamos ficar de pé? E nós vamos ler a leitura. 1 Coríntios 11, verso 23 ao 34. São João 13, 4 e 5, depois do 12 ao 17. Se você já tem marcado, se não, só ouça a leitura. Verso 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, à noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graça, o partiu e diz: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes, muitos que dormem, porque se nós julgar a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntai para comer, esperai uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for. São João capítulo 13, verso 4 e 5. Levantou-se da ceia e tirou as vestes, e tomando uma toalha, cingiu-os. Depois deitou água em uma bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhe com a toalha com que estava cingido. Verso 12. Depois que lhe lavou os pés, tomou as suas vestes e assentou outra vez à mesa e disse: entendei o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para como vocês façais também. Na verdade, eu vos digo, que não há um servo maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Podeis assentar, irmãos, enquanto nós vamos fitando aqui. Podemos. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu na cruz, morrendo ali por mim. Minha alma redimiu. Eu creio sim,
cruz, meu Cristo já pagou o mal que cometi, e pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu creio sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Graças a Deus. Nós vamos orar. E você faz sua oração, consagrando a porção que você vai tomar nesta noite. Se desejar ficar em pé, para nós orarmos juntos. Pai bendito que está nos céus, mais uma vez nós nos inclinamos nossas cabeças, ó Deus. Levemos nossos pensamentos ao Senhor, autor, consumador da fé, que está diante de nós, Senhor, estes dois elementos, o pão e o vinho. Como o Senhor tem nos ensinado, nós procuramos o mais puro, Deus, que possamos encontrar. E agora nós pedimos ao Senhor que venha santificar a porção para nós, o vinho, o pão, Senhor, também seja santificados, para este momento em que nós estamos para cercarmos a mesa do Senhor. Isso é a Tua palavra, é em comemoração, ó Deus, a morte do Senhor até que venha. Que nós sabemos que um dia nós vamos tomar a última vez aqui, mas haverá a primeira vez lá, no reino do Senhor, nos céus, aonde nós almejamos morar, passar a eternidade, ó Deus. Abençoa, Pai, neste momento para nós, cada porção que será tomada, cada filho do Senhor, ó Deus, que esta ceia venha ajudar, venha dar força, ânimo, coragem, para prosseguir, Senhor, na luta, na batalha, porque nós sabemos que é um sinal de vitória para cada um de nós. Quem sabe muitos pensaram que nem ia chegar no culto, mas o Senhor trouxe até aqui, ó Pai. O Senhor possa falar na alma de cada um agora. Ajuda cada um, Senhor. Fazer aquilo que é correto. O impossível o Senhor completa na nossa vida. Não damos conta de ser 100%, mas nós cremos em um Deus que é 100%, ó Pai. Que o Senhor possa, neste momento, olhar para cada um de nós com olhar de misericórdia, que cada um possa estar examinando a si mesmo e falando com o Senhor, e o Senhor dê a inspiração para cada um, ó Deus. A ceia é do Senhor, ó Pai. Nós pedimos a Tua bênção neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
praias Galileia, vem Jesus. Pelas praias Galileia, vem Jesus. Junto à rede os pescadores para seguir baixo a mar, e seguiram a Jesus para o adorar. Da jornada muito cansados e famintos, da jornada muito cansados e famintos, Cristo toma o pão e o peixe, ora ao Pai e parte o pão, alimenta com poder a multidão. Eu também segui, te quero, meu Senhor. Eu também segui, te quero, meu Senhor. Só em ti pode encontrar meu faminto coração. Alegria com real satisfação. Só em ti pode encontrar meu faminto coração. Alegria com real satisfação. Amém. Tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo, que é partido por vós.
Amém. Vamos nos colocar de pé? Vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nos concedeu mais uma vez. Nós agradecemos, ó Pai, por o dia que nos deste, por esta noite, por mais esta ceia, Deus. Estamos felizes. É um privilégio para nós. É a última ceia deste ano de 2025. Querendo o Senhor, no próximo mês, primeiro domingo do mês, se ainda estivermos aqui com vida e saúde, estamos aqui te servindo. Continue abençoando, a Deus, cada um de nós. Colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor. Somos gratos a Ti de coração por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem dado por cada um de nós. Somos felizes, estamos alegres por mais esta ceia, por mais este companheirismo, para a presença de cada irmão, Senhor. Ajuda a todos os lares, famílias, o retorno para casa, leva-nos em paz, guarda-nos, não deixa perder a bênção que o Senhor tem dado para nós, ó Deus. Dá uma noite de paz, um descanso, sono reparador. Se tiver uma manhã na luta do dia a dia, o Senhor esteja presente na vida de cada um de nós, nos trabalhos, nas viagens, todas as circunstâncias da nossa vida. Nós oramos com gratidão no nosso coração, na nossa alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E você está aqui por uma boa causa, você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento.